Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o vosso Pônio Dalino, para quem não me conhece. De gringo perdido a fluente em português, tudo por amor. Caraca, caraca. Vamos lá ver esse depoimento, vamos lá ver essa história. Inscreva no canal, ative as notificações. Mano do céu. Isso é abelha. Isso é abelha. É abelha. Aí a galera fica falando, não se pode matar a abelha, porque se você mata a abelha, você está a matar o planeta, né? Então nada. Fica tranquila, sai pela janela. Bora lá ver esse vídeo, inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Fala gente, tudo certo com vocês? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que eu falo português, como eu aprendi e como eu conheci minha esposa brasileira. Ah, tá explicado. Então, Tudo por basicamente, amor. Como é que eu não peguei isso? Ela ainda tem coração, como é que eu não dei conta? tudo começou em 2014, em março, no dia 2014. 7 de março de 2014. Eu tava Março já era mundial? Não, março não era mundial. na sala da casa dos meus pais, eu tava no meu computador, eu decidi entrar num site que se chama Omegle. O que é Omegle? Omegle é um site onde você pode encontrar várias pessoas pelo mundo. A ideia é para praticar a sua conversação, para fazer amizade. Não é um site para achar amor ou né, um dating site, né? Sotaque mineiro, família. Será? Ou Paraíba? Como eles falam. Então eu entrei nesse site e eu conheci várias pessoas diferentes. Eu conheci um chinês, eu conheci pessoas da Austrália. E aí depois de 15 minutos apareceu uma moça bem bonitinha, apareceu na tela. E eu pensei, poxa, olha, que coisa boa, hein? E aí fiquei bem animado, fiquei um pouco nervoso, mas eu consegui falar com ela, tomei a coragem de falar com ela. E basicamente, nesse site, se você toca o botão Escape no seu teclado, você vai para a próxima pessoa. E essa moça quase tocou o Escape no teclado dela. Então, graças a Deus, eu provei para ela que eu era uma pessoa normal. E ela ficou, e aí decidiu conversar comigo. Então, O mais estranho de conversar no Migo, eu, por exemplo, a experiência que eu tive é de conversar com brasileiros, moçambicanas, no Migo, isso há muito tempo já. Brasileiro pula, entendeu? No exato momento que você começa a ficar chato, brasileiro pula, fica. Eu sempre tive a imagem de que o brasileiro tá no Migo para pular, para ver a cara das pessoas, sabe? Pam, 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 pam. então, É chato basicamente, isso. se você pular essa pessoa, você nunca vai Nunca mais encontrar vais essa ver. pessoa. Então, realmente, acho que foi Deus que me colocou nessa situação. Então, a gente conversou nesse site por 3 horas. E aí eu fiquei assim, apaixonado por ela. E fiquei bem animado. E aí, depois da nossa conversa, eu pedi o número dela, o WhatsApp dela. E aí, toda semana, a gente, assim, todo dia, a gente continuou falando pelo WhatsApp, pelo Snapchat também. E cada semana a gente acabou usando o Skype para se comunicar pelo vídeo. E basicamente, eu pensei, poxa, eu quero conhecer essa menina de verdade, eu quero conhecer ela. Eu sabia nada sobre o Brasil. Eu nem sabia quem era seu presidente, eu não sabia qual era o capital, eu não Cara, sabia 2014 era Dilma, se eu me lembro bem. Dilma. Era Dilma. que vocês falam português, eu achava que vocês falaram espanhol. Então eu sabia pouca coisa. Então, nosso relacionamento começou apenas em inglês, falando apenas em inglês. E aí, depois de uns meses, eu falei para meus pais que eu conhecia essa garota, eu falei com minha irmã também. E aí, quando eu expliquei para minha família que eu conhecia essa menina, eles ficaram com medo, né? Achando que, talvez essa pessoa não é real, talvez é um homem, assim, tentando fazer um golpe comigo. Mas eu falei, não, ela é de verdade, ela tá aqui, ó, veja. Cara bonita ela, né? Essa foi boa, talvez seja um homem fazendo um golpe. Cara.
Tanto de japonesas que já caíram nesse golpe. Do me manda passagem pra eu vir aí casar contigo. Veja ela aqui na tela. Então, eu conversei minha família que ela era real, e aí eu decidi comprar uma passagem para Recife. E o Maria, o nome dela, O sotaque dela é de Recife. É rei feio. Paraíba, Mineiro. Recife. ela é de Recife. Então, 6 meses depois, porque eu tenho que terminar o meu colégio na Inglaterra, durante a idade de 16 a 18 anos, a gente tem colégio. Isso é antes da faculdade. E eu tenho que terminar o meu colégio. E aí, depois de 4 meses, eu terminei. E aí eu comprei a passagem para outubro, dia 9 de outubro de 2014. E aí foi o A grande região dia. mundial, né? E eu pensei, poxa, se não dá certo, porque a gente estava falando todos os dias, eu fiquei apaixonado por ela. Mas pode ser, se a gente se encontra pessoalmente, não vai dar certo. Tem uma chance, né? Então eu pensei, poxa, se não dá certo, eu vou viajar pelo América do Sul. Se não dá certo, né? Mas deu certo. Então, o dia 9 de outubro chegou, e aí foi, acho que foi a minha segunda passagem, assim, fora do país. Assim, viajando pelo avião. Então foi uma grande coisa pra mim. Eu era 19 anos, ou 18, 19. Enfim, cheguei no Recife e ela tava lá esperando pra mim. Eu lembro do rosto dela, bem alegre. A mãe dela tava lá, o irmão dela também. Claro, claro, garoto, claro. Às vezes também é um marmanjo que quer maldade, entendeu? Tem que manter a segurança, mas a história é muito linda. E basicamente, eu passei 6 meses em Recife com ela. E foi uns 6 meses maravilhoso, conhecendo a família dela, conhecendo a cultura do Brasil, aprendendo um pouquinho de português. Eu me diverti muito e eu fiz bastante amizade também. O brasileiro é uma pessoa assim muito alegre, muito simpático e assim muito carinhoso. Você se sente em casa com os brasileiros, com certeza. Então, basicamente, cheguei no Brasil, conheci o Maria pela primeira vez e foi maravilhoso. Porque, gente, quando Era um jovem, meu. Veja isso. Era um jovem pequeno. você, assim, fala para uma pessoa por Oh, já 6 estava me tornando uma Heineken. meses, sem conhecer, você sabe tudo sobre essa pessoa, você, você se sente tão apaixonado, quando você finalmente conhecer essa pessoa de verdade, você pode tocar nela, você pode abraçar ela, é outra coisa. Então assim, foi algo muito especial mesmo. Enfim, eu passei 6 meses morando no Brasil, eu passei 6 meses morando em Recife, com a família dela. Eu virei um filho da família, eu posso dizer isso. Eu aprendi muita coisa com os brasileiros, eu aprendi um pouquinho de português também. Ok? Eu trabalhava com o sogro um pouquinho. Eu fiz amizade com os cunhados, Fazer grana. eles viraram os meus irmãos brasileiros de verdade. Enfim, no 5º mês eu pedi ela em casamento. Esse mano não perde tempo, né? É um dos bons. Caraca, é um dos bons. Falei, Duda, quero casar com você. Então eu levei ela para o parque, a gente fez um piquenique e eu pedi ela em casamento. Ela falou sim. Então, depois de passar 6 meses no Brasil, eu voltei para a Inglaterra para fazer a faculdade. Porque eu pensei assim, Duda vai fazer medicina. Medicina é 6 anos. Na Inglaterra, a maioria dos cursos são 3 anos. Então eu escolhi a engenharia mecânica, que é só 3 anos na Inglaterra. E aí voltei para a Inglaterra, me formei. E durante esse tempo, a gente tinha um relacionamento distante. Então, durante o Natal, eu viajava para o Brasil, passar Natal com a família dela. E durante o verão, ela passou o tempo com a minha família. Ok. Em 2019, a gente casou aqui na Inglaterra. E ela ainda tinha mais 3 anos para terminar a faculdade dela. Eu já me formei. Então o plano era para voltar para o Brasil e eu vou trabalhar como engenheiro. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu tinha que validar meu diploma. Esse processo demorou 2 anos para validar. Caramba!
Era mais fácil fazer uma faculdade rápida, né? Enquanto estás a validar, faz uma outra faculdade, daria jeito. Daria jeito. Leva tanto tempo assim para validar um diploma. Cara, é assim, aqui em Angola nós não estamos acostumados a essa coisa de validar o diploma. Aqui em Angola tem pessoas que terminaram a licenciatura, até hoje em dia nunca conseguiram ter o diploma na mão. Mas eles defenderam mesmo, tiveram, é a ortoga, né, que se chama. Mas não tem diploma na mão. Então a gente, essa coisa de validar, não validar, é tudo verbal, sabe? Trabalhamos mais com, como é que se chama aquilo? Com bacharelado. Então demorou muito. Então durante esse tempo eu trabalhava com meu sogro, que foi maravilhoso, porque eu consegui aprender português, eu aprendi muita coisa trabalhando com meu sogro. Eu fiz muita coisa. Eu tirei a habilitação no Brasil, ganhei meu CPF, eu fiz o visto, tudo certo. A Duda estava estudando na Universidade do Univasf, em Paulo Afonso. Então, durante esses 2 anos, a gente tem mais um relacionamento distante, porque eu estava trabalhando com o sogro em Recife e ela estava em Paulo Afonso, na Bahia. Então, durante esses 2 anos, também foi difícil. Mas, enfim, depois de 2 anos, eu resolvi morar com Duda em Paulo Afonso e finalmente meu diploma foi validado. Eu Ok? perdi a vontade de sem dinheiro. Eu queria Cara, quem perdeu vontade de ser engenheiro? Também, né? 2 anos para validar. Isso acontece mesmo. fazer a minha própria coisa, eu queria fazer meu próprio negócio. Então, durante Ok. Olhando também o sogro construindo o seu próprio negócio e tudo mais. Dá aquela vontadezinha, né? É uma figura paterna. a pandemia, eu tinha bastante tempo de pensar o que eu gosto de fazer. Eu fiz algumas coisas diferentes. Eu vendia camisas online, eu fiz um podcast. Então eu experimentei com várias coisas. E um dia, eu pensei, poxa, eu vou ser um professor de inglês. E aí eu virei professor de inglês. Eu gosto muito de fazer isso. Hoje em dia eu faço isso como a minha renda principal. Então se você precisa de ajuda com seu inglês, fique à vontade, entre em contato comigo, que a gente pode te ajudar. Então eu criei uma Cara, ele desistiu de ser engenheiro para ser professor de inglês, para ser empreendedor digital. Por um lado é bom, né? Porque no empreendimento digital, quando você acerta na mosca, você consegue sugar um bom dinheiro e fazer um negócio físico. Ah, realmente, eu estou à espera dessa chance minha. Mas, cara, desistir de ser engenheiro é um diploma, né? Depois dá para retomar e tudo mais, mas, pô. uma escola de inglês online. E eu criei uma página também no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube, onde eu dou dicas de inglês, eu mostro a cultura inglesa e eu faço coisas engraçadas também para os meus seguidores. Então, muito obrigado, meus seguidores, por assistir os meus vídeos, eu agradeço muito. Mas, enfim, voltando para a história, eu morei em Paulo Afonso por 2 anos, depois a gente decidiu trocar para morar em Petrolina, porque Univasf Oh, o é de gatinho sempre está aqui atrás. Muito brabo. Petrolina, mas tem um campus em Paulo Afonso. Então a gente queria mudar para uma cidade maior, então a gente se mudou para Petrolina, morou lá 2 anos em Petrolina, e aí lá eu continuou sendo professor de inglês. Depois de Duda se formar, a gente decidiu se mudar para São Paulo, porque a gente sempre queria voltar para a Inglaterra um dia. Então, a gente queria morar perto do capital e também para a Duda ganhar a experiência trabalhando nos hospitais de São Paulo. Ok? Então, durante esse ano em Campinas, a gente viajava para São Paulo para fazer as coisas do visto e também para a Duda trabalhar nos hospitais. Então, a gente acabou morando em várias cidades, 3 estados diferentes, mais de 6 cidades que a gente morou durante esse tempo. Então, foi uma experiência assim incrível. E o Brasil me ensinou muita coisa. Eu só tenho coisa boa a dizer sobre o Brasil. Eu virei um homem de verdade, porque eu passei os Oh, meus oh, virou mesmo homem de verdade. Ele veio magricelo. Olha, não tem. Veio magricelo e muito, muito jovem, lá do Reino Unido. primeiros anos de adulto.
no Brasil. Então, eu aprendi português, eu aprendi a ser uma pessoa boa, eu aprendi muita coisa de vocês brasileiros. Então, eu agradeço muito por isso. Enfim, voltando para a história, a gente decidiu voltar para a Inglaterra para Duda pegar o visto dela, para ela conseguir morar aqui, também para ela validar o diploma, para conseguir trabalhar aqui. Porque se a gente não faz isso agora, vai ser difícil fazer isso no futuro. Então, a gente sabe que Brasil e Inglaterra vai ser nossas duas casas, para sempre. Então é muito importante que Duda, Maria, ela fazer o visto dela aqui, para ela também conseguir usar o diploma aqui, para a gente ter essas oportunidades, né? Porque quando a gente tem ter filhos, vai ser muito difícil fazer essas coisas. Oh, ainda não tem filho. E é isso, gente. Basicamente, essa é a história principal, como eu conheci ela, como eu aprendi português. Eu aprendi português conversando com vocês brasileiros, todos os dias escutando para os recifenses, escutando para as expressões e as gírias e repetindo. Isso é o melhor jeito de aprender uma língua. E por isso eu faço esse serviço que eu faço de aulas de inglês, aulas de conversação, porque conversação é o melhor jeito de aprender uma língua. Eu sou a prova disso. Quando eu aprendi português, eu fiz um curso básico para saber sobre as regras, mas eu aprendi conversando e praticando. É assim que você vai aprender uma nova língua. Então, gente, espero que vocês É gostaram. profundo, né? Essa última fase dele. Mas convenhamos, graças à internet, graças ao Migo, que basicamente é o submundo da comunicação, lá na internet, o que é que acontece? Ele conheceu a sua esposa, conheceu a sua namorada, se apaixonou logo e numa primeira explosão do coração, ele pediu para os pais, olha, eu vou para o Brasil. Mas ele ainda não tinha terminado o colégio. Posto ao Brasil, ficou lá 5 meses, pede a mulher em casamento. Quando completa 6 meses no Brasil, ele zarpa de novo para terminar a formação. Caraca, isso aqui é história. Amanhã, quando ele perguntar o que o amor já fez por ti, ele já tem que responder. Cara, Brasil e brasileiras sempre moldando o mundo. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos à próxima. Tchau.